Notícias. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Quando eu era criança, minha mãe chamava de Detim. Ela falava: Detim, você só vai casar depois que você der minha casa. Que era uma coisa que a gente queria ter, né? E ela falava: Detim, antes de você casar, você tem que dar primeiro a minha casa. E eu tinha essa vontade de fazer isso. Infelizmente, ela faleceu antes. Por quê? Ter orgulho do próprio lar vai além de bens materiais. Vai além de bens materiais. Eu, por exemplo, quando era criança, a gente mudava o tempo todo. E a gente ficava com vergonha e mudava geralmente de noite. Se possível de madrugada, porque os móveis todos velhos, assim, né? Como dizia na época, chechelentos. Então você mudava à noite para ficar com vergonha dos vizinhos. Porque o próprio lar vai além de bens materiais. É a construção de um refúgio de paz, amor e acolhimento. Você tem a tranquilidade que você vai morar ali, não vai precisar mudar toda hora, como a gente mudava. Um lar verdadeiro reflete o coração, sendo o lugar onde a alma descansa e a família prospera naturalmente. Valorizar o seu espaço, seja ele simples ou sofisticado, traz gratidão e segurança. É por isso que a gente abre o programa agradecendo a Deus sempre pelo que tem. Porque o lar é um refúgio da alma, o lar é onde a correria termina e a paz começa. Depois de um dia, né, de labuta diária, um local de conexão e conforto, onde você encontra com os seus. Fazer aquela sopinha à noite, né? Depois daquela descansada é uma coisa muito bacana. Construção de amor, se possível a gente pode fazer isso. E a gratidão diária de você ter o seu lar. Lá é onde está o coração da gente, e é fundamental isso. E eu lembro realmente com a grandeza do que era isso. Então, no Brasil, nós criamos aí um programa habitacional chamado Minha Casa, Minha Vida, como as pessoas começaram a ter dignidades. Eu falo aqui sempre que os clubes são entidades falidas no Brasil inteiro, porque você acabou tendo condomínios com parquinhos, com piscina. As pessoas não precisam e não vão mais a quase clube nenhuma, para que só tem o ABB. Os outros faliram, Social, enfim, Serrano, outros clubes. Então você tem aí a ABB, porque você tem uma moradia digna. E você tem algumas iniciativas, como eu falei, da Minha Casa Minha Vida, que não são recursos federais. Mas você também tem iniciativas por parte do poder público municipal em algumas cidades. Por exemplo, você tem Casa Cuiabana, lá em Cuiabá, que é a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que visa atender famílias com renda de até R$ 2.800, uma renda familiar. Na verdade, o programa foca em inscritos no cadastro municipal, priorizando mulheres e chefes de família, pessoas com deficiências e idosos com construção ou construções próprias em áreas como jardim, etc, etc. Programa de Coab lá em São Paulo também, que é uma companhia metropolitana de habitação de São Paulo, que é o estado e a capital mais rica do país, vinculado à prefeitura, desenvolve projetos próprios ou em parceria com o público privado. Melhoria habitacional e produção local também, lá no Tocantins, no Porto Nacional, ações municipais que envolvem o investimento direto da prefeitura na construção de moradia para a população de baixa renda, com ordem de serviços assinada para mais de 100 unidades iniciais com recursos próprios, né? Eu estou falando isso porque a Prefeitura Municipal de Conquista, no último dia, na última quinta-feira, dia 5, a Prefeitura, o título é esse, isso aqui é a matéria oficial da Prefeitura. Prefeitura de Vitória da Conquista lança programa habitacional 100% municipal
para famílias em vulnerabilidade. Eu digo sempre também que o município não é só crescer, não é? Não é só crescer, mas é crescer com qualidade, com dignidade para seus cidadãos e cidadãs que habitam. Conquista não tem, por exemplo, favela. Foi a quatro mãos, desde lá de Pedral Sampaio, quando teve a invasão lá dos Santa Cruz. Depois o prefeito Guilherme Menezes, prefeito José Raimundo Fontes, prefeito Guilherme Menezes, por exemplo, comprou um terreno, me parece, na mão dos Cury, do Cristóvão Cury, e fez ali em cima, no Alto da Boa Vista. Teve uma invasão lá no Bruno Bacelar, o prefeito Guilherme conseguiu uma verba e teve casas que fez banheiro, fez esgotamento sanitário, fez pluvial, pavimentou e um bairro bacana. Então você não tem favela. Favela, gente, é uma plantinha que você tinha lá às margens do Lago Cocorobó. E Antônio Conselheiro, quando chegou aí às margens do Lago Cocorobó, ele fez a maior cidade do interior da Bahia em poucos meses, com mais de 30 mil pessoas. E eles iam subir naquelas serras ali, fazendo casas com o que tinha, com enchimento, né? De taipa não revestida, que chama de enchimento, com madeira, com o que achava, eles faziam as casas. E tinha aquela plantinha chamada favela. E Euclides da Cunha foi para lá para cobrir essa saga de Antônio Conselheiro e mandava as informações. Quando os negros voltaram da guerra do Paraguai, e o governo tinha prometido para eles que quando voltassem seriam alforriados, e foram. Chegar no Porto do Rio, fazer o quê? Eu não tenho emprego, não tenho moradia, não tenho nada. Subir um morro e construir as suas casas na maneira que era construída lá em Antônio Conselheiro, nas margens do Lago Cocorobó, e falar assim, é uma favela de Antônio Conselheiro. E o nome vem daí, então nós não temos. É necessário, portanto, que tenhamos essa qualidade para todos. Tem gente que fica com cara ruim quando você vê, olha, sua empregada está pegando um avião para viajar. Pessoa que trabalha no celular está pegando um avião, zangam. Né? A gente tinha que ficar feliz se todo mundo estiver feliz. E é bacana isso. Então a nota diz o seguinte: a Prefeitura de Vitória da Conquista lançou na tarde desta quinta-feira, dia 5, o primeiro programa habitacional 100% municipal da história recente do município. O anúncio foi realizado no plenário Everaldo Público de Castro, no Centro Cultural Glauber Rocha, com a presença da prefeita Sheila Lemos, vereadores, secretários municipais, representantes da imprensa e convidados. E diz a matéria, de acordo com a gestão municipal, o programa terá como foco a construção de moradias com recursos próprios do município, destinados ou destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem casa própria. A proposta busca reduzir o déficit habitacional da cidade e ampliar o acesso à moradia digna. Agora mesmo tem um monte de casas do projeto Minha Casa Minha Vida para ser entregues. Me parece que pode chegar a 14 mil imóveis nas 4 faixas. Diz a matéria, atualmente estimativas apontam que cerca de 10 mil famílias enfrentam dificuldades de acesso à habitação em Conquista, um cenário que impacta diretamente a qualidade de vida da população e o desenvolvimento social do município. O lançamento marca uma nova etapa na política habitacional da cidade. Entre as medidas previstas estão benefício de locação social, bolsa moradia para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de risco social. O outro ponto relacionado à política habitacional foi a aprovação, no dia 6 de fevereiro, pela Câmara Municipal, de uma indicação. Esse ponto é que eu quero bater. Destinação de 30 milhões para a construção de moradias populares, utilizando recursos de um empréstimo autorizado no ano passado. Também tramita no Legislativo o projeto de lei complementar 46/2025, que institui a nova política municipal de habitação de interesse social e prevê a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Habitação. A prefeita tem um secretário que tem um poder imensamente grande com ela.
Já apelidaram ele de secretário é demais. Secretário é demais. Para ele, tudo tem que ter um aumento de imposto, tem que ter venda de terreno. Eu até hoje eu não sei. Eu já pedi um monte de vereadores sobre isso. Para quem vender aqueles terrenos que nós debatemos tanto aqui? Por quanto venderam aqueles terrenos que nós debatemos tanto aqui? E esses recursos arrecadados com esta venda de terrenos do município que pertence a nós, o prefeito vai passar, o secretariado vai passar, daqui a pouco nós vamos estar todos mortos, e daí isso pertence ao município. Vão fazer o que com esse dinheiro? Ninguém sabe. Precisa, não é para mim não, gente, falar para mim, é para a cidade. Olha, nós vendemos por tantos milhões, e esses tantos milhões não vão fazer isso, ou vão fazer aquilo. Me falaram que o secretário é demais. O secretário é demais, que tem um poder muito grande com o prefeito. Nunca vi desse jeito. É ele que propõe aumentar a IPTU, é ele que propõe aumentar a COSIP, é ele que propõe aumentar a ISS, é ele que propõe vender terreno. Todo mundo aceita o que esse rapaz fala. Eu não sei quem é ele, você sabe, seu Cícero? Não sei quem é, mas o homem tem um poder absoluto sobre a prefeita, que eu não entendo isso. Então me falaram que o secretário é demais, propôs agora vender mais terreno para fazer essas casas. Nós já estamos tomando 400 milhões, gente. Nós estamos arrecadando quase 2 bilhões por ano. Nós vendemos essa quantidade imensa de terrenos. E cadê esse dinheiro? Aí o secretário é demais disse, olha, temos que vender mais. Vamos vender. Né? No dia que precisar fazer creche, a gente faz na lua. No dia que precisar fazer posto de saúde, a gente faz na lua. No dia que a gente precisar fazer praça, as pessoas não têm vontade de fazer isso. Não tem vontade de arborizar essa cidade. E eu brigo tanto com isso aqui. Uma cidade árida. Então, fundamentalmente, gente, a gente precisa vender mais terreno. Vereadores debatam isso com a grandeza que deve. Vem cá, me informe aqui, esse dinheiro que foi vendido, os últimos terrenos, fizeram o que com ele? Venderam por conta, eu fiquei sabendo até, que tem um terreno na Morada dos Passos que venderam com quase que uma bagatela, e que já tem lá uma placa dizendo vende-se. Quem comprou já está vendendo. Diz que quem vendeu, me falaram isso, que está lá a placa, vende-se. Eu falei, que coisa bacana. Então, vereadores, vocês são responsáveis, vocês venceram para isso, vocês ganham tão bem para isso. Agora, todo mundo parece que tem medo de discutir e debater as coisas. Não é ser contra a prefeita, não. É o que eu digo sempre, você é aliado, não é um alienado. Você é aliado, mas não é um alienado, ou alienada, ou aliada. Precisamos debater isso com a grandeza que deve, para saber para onde está indo esses recursos. Quase 12 bilhões, 2 bilhões de arrecadação, mais 400 milhões de empréstimos. Os últimos 160, nós tomamos 4 empréstimos. Para onde está indo esses recursos? Para onde está indo? E querem vender? O secretário é demais. Diz, não, vamos vender mais. Eu estou conclamando os vereadores. A ideia é muito boa, de você fazer casa própria para quem precisa, fundamentalmente é muito boa. Estou lhe explicando aqui uma experiência própria quando eu era criança, a gente era louco para ter um lar. Disse, aqui é seu, senão vai precisar ficar mudando toda hora. Passando vergonha, mudando com aqueles móveis quebrados, né? Um cachorrinho magro atrás. Mas então, ninguém está contra de você fazer essa construção de casas com recursos próprios do município. Um programa habitacional 100% municipal, ninguém é contra isso, pelo amor de Deus. Agora, vamos usar os recursos do município com a grandeza que merece. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.